Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é conceitos da logística. Tópicos a serem abordados nesta aula: logística integrada, supply chain management, conflitos com sistemas tradicionais, tendências da logística, adaptabilidade, revolução multicanal e os novos desafios para a logística dos negócios. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de compreender o conceito da logística e seu papel no dia a dia das organizações, reconhecer todos os processos pertinentes ao supply chain management, discutir os rumos da logística para os próximos anos e sua importância como criadora de diferenciais competitivos para os negócios. Definição. Como a gente poderia definir o que é logística? No senso comum, grande parte das pessoas imaginam que logística é única e tão somente o transporte de mercadorias de uma empresa até o ponto de vendas. Quando a gente está falando de logística, isso tem uma complexidade muito maior, porque envolve diversos processos, que é desde a compra da matéria-prima, passando por todo o processo de manufatura desse produto, até chegar à mão do consumidor. Tudo que envolve todos esses processos a gente chama de processos logísticos. Para que a gente possa entender muito bem qual é a importância da logística dentro de um contexto global de uma empresa, dentro dos setores administrativos de uma empresa, pense que todo e qualquer recurso que deva chegar a esta empresa são processos logísticos. Desde material de escritório, passando pelo material de limpeza, com todo o produto de matéria-prima que será transformado no produto acabado ou no semiproduto acabado, que vai chegar a ser finalizado dentro dessa empresa para que ele possa ser distribuído e por fim chegar até o determinado consumidor, pensando também na logística reversa, quer dizer, trazer um produto do mercado que de repente não foi utilizado ou que vai ser reutilizado, que vai ser reciclado, tudo isso são processos logísticos. E cabe aqui uma complexidade gigantesca e um cuidado extremamente apurado para que cada vez mais as empresas cuidem desse setor, porque esse setor é um setor-chave, que faz com que a empresa possa ganhar em competitividade ou perder em competitividade, caso ela não entenda que esse processo é extremamente importante dentro do contexto geral do seu planejamento estratégico organizacional. E aí a gente chega a um outro contexto que é o chamado de logística integrada. O que ele integra? Por que chama-se logística integrada? Porque além de integrar os setores, ela capta do mercado as informações, quer dizer, o que os clientes estão demandando, como eles gostariam de receber os seus produtos e os seus serviços, em que tempo, em qual localidade, a que preço. Entendendo toda essa complexidade, a gente chega àquilo que a gente chama de logística integrada, que vai integrar essas informações de mercado com os fornecedores, o processo de manufatura e, por fim, a entrega desse valor agregado a esse cliente final lá no final do processo. Isso tudo precisa andar junto, dentro de um mesmo objetivo, para fazer com que a empresa, de fato, consiga ser competitiva. Nesse sentido, a gente chega a um conceito mais apurado desse universo que integra esses setores de logística, que é o supply chain, que é a cadeia de suprimentos. Para a gente poder entender um pouquinho o que significa essa cadeia de suprimentos e a complexidade que existe nela, pensem o seguinte: imagine que você é fabricante de suco de laranja. O fabricante do suco de laranja ele vai depender de uma série de fornecedores para que no final desse processo ele consiga entregar o suco de laranja para aquele cliente final que vai consumir esse produto, que vai comprar esse produto lá no supermercado, na padaria, enfim. Imagine que dentro desse processo exista várias pessoas ou vários fornecedores que fazem parte desta cadeia. Existe lá o indivíduo que vai vender a muda da plantinha da laranja, que vai vender a semente, que depois a muda, e depois essa muda vai ser vendida para alguém que vai fabricar ou vai plantar os pés de laranja. Esse produtor que vai plantar os pés de laranja para colher laranja e vender depois no mercado, ele vai precisar de uma série de insumos. Adubo, defensivos agrícolas, ele vai precisar de mão de obra especializada para cuidar dessa plantação, para colher essa laranja, ele vai precisar de maquinário para fazer essa colheita, depois ele vai precisar de pessoas para fazer o transporte desse produto até o fabricante do suco de laranja, enfim, já há uma complexidade aí na base do fornecimento da matéria-prima. Bom, depois esse processo vai chegar na empresa para fazer o processo de manufatura desse produto. Esse processo de manufatura vai ser agregado outros componentes. O açúcar vai ser agregado a caixinha do suco, vai ser agregado a arte que vai ser feita na embalagem desse suco e todos os outros ingredientes que estão ali contidos
mais o transporte, mais uma série de outras coisas que envolvem o processo dessa cadeia logística que faz parte do supply chain. Para que ele possa chegar depois até o consumidor final, ele pode passar por um distribuidor que vai levar esse produto até o varejo e aí a partir do varejista, que é o supermercado, a padaria e tudo mais, é que você, ou que nós todos como consumidores vamos ter acesso a esse suco de laranja. Dá para vocês entenderem o tamanho da complexidade que envolve esse processo, que é desde a plantação dessa laranja até chegar à mão do consumidor como um produto acabado. São várias as pessoas, várias as empresas que fazem parte dessa cadeia logística, que precisa trabalhar em sintonia para que tudo ocorra da melhor maneira possível e para que nós possamos ir ao supermercado e adquirir esse produto que a gente queira consumir na nossa casa. Conflitos com sistemas tradicionais. Para maximizar os resultados, é necessário que cada organização tenha no mínimo 4 objetivos disseminados para os departamentos. O que é importante a gente entender como objetivos pensando no processo logístico? Serve para toda empresa, mas aqui pensando no processo logístico. Primeiro, promover um melhor serviço, um melhor nível de serviço. O que significa isso? Quando a gente está falando de entrega de nível de serviço, estou falando em todos os setores, desde a compra da matéria-prima até a entrega para o consumidor. Mas vamos falar dessa parte final do processo logístico, que é entregar um bom nível de serviço a esse consumidor. Vamos imaginar que a gente está falando do e-commerce aqui, compra via internet. O que você considera ser um bom nível de serviço? Que o produto que você comprou via internet chegue no prazo previamente determinado, aquele que foi indicado para você quando você fez a compra, que o produto chegue na quantidade correta, na cor correta, no tamanho correto, exatamente como aquele que você comprou, dentro de um preço que, de certa forma, é aquele que você já acordou ou já pagou quando você fez essa compra lá no site. Para que tudo isso ocorra da melhor maneira possível, eu preciso oferecer para esse cliente um bom nível de serviço. Se você se arrependeu, se você quer fazer uma troca, isso também faz parte do serviço que a empresa ainda está prestando para você. Ou uma assistência técnica, isso tem a ver com o nível de serviço que ela também está entregando para você. Portanto, é muito importante que você entenda que esse nível de serviço faz parte do processo logístico e quanto melhor o nível de serviço, maior será a sua competitividade no mercado e o reconhecimento que você vai ter a partir desse nível de serviço entregue a esse consumidor. Promover os mais baixos custos de produção. A ideia central para toda e qualquer empresa é diminuir custo. E um dos principais segmentos de uma empresa que pode ajudar nesse sentido é o segmento logístico. Para isso, a gente precisa calcular o tempo todo, otimizar o tempo todo os recursos que nós temos para que no menor período de tempo possível consigamos produzir o máximo possível sem ter, naturalmente, que nenhum tipo de retrabalho, para que isso não faça com que eu perca tempo e a minha produtividade se perca no meio do caminho. Trabalhar com esta efetividade garante maior competitividade e diminui significativamente o custo de produção de toda e qualquer empresa. Promover o menor investimento em inventário. O que significa isso? Diminuir estoque. Significa que o ideal é que a gente diminua sempre e de maneira significativa o estoque de mercadoria. Porque estoque de mercadoria é dinheiro parado, significa que você está com um produto dentro de um determinado armazém que ele poderia estar sendo investido esse dinheiro em qualquer outro segmento ou até investimentos bancários. Então, diminuir o inventário significa trabalhar no sistema que nós comumente chamamos de trabalho no sistema just in time, que seria o ideal. Justo no tempo, quer dizer, eu começo a fabricar o meu produto a partir do pedido que já foi feito pelo meu cliente. Ou seja, eu não preciso ter estoque de mercadoria parado, nem de matéria-prima, nem de produto semi-acabado, nem tampouco do produto acabado. Ele já entra no processo de produção, já tendo a destinação final acordada, vendida e às vezes até recebendo parte desse valor que será empregado na venda desse produto. Então o ideal é que a gente diminua sempre o estoque de acordo com a necessidade de cada empresa e da estratégia que ela utiliza de mercado. E por fim, promover o menor custo de distribuição. Então a ideia é conseguir entender como esse mercado funciona e poder entregar com valor, naturalmente, entregar dentro do prazo que as pessoas esperam que essa empresa consiga entregar, mas otimizando esse espaço de tempo. Fazendo com que cada vez que você desloca uma mercadoria de um local para o outro, eu possa otimizar o máximo possível do meu caminhão, eu posso otimizar o máximo possível do sistema de transporte que eu utilizo, por exemplo, para esse deslocamento. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que você faça venda de mercadorias fracionada. O ideal é que você consiga juntar uma quantidade
significativa de mercadorias para que você possa alugar um caminhão, uma empresa que efetivamente trabalhe com transporte, para que você faça o deslocamento dessa carga, otimizando o máximo possível o espaço desse caminhão, porque o preço que você vai pagar é igual. Tendo isso como ponto de partida, a gente entende que otimizar esse processo de distribuição também ajuda a diminuir custos. Por isso precisa ser muito bem organizado e planejado para que isso efetivamente possa ocorrer. Tendências da logística. Se a gente for parar para pensar no processo futuro, o que se espera dos processos logísticos? Cada vez mais a gente está se deparando com algo muito importante e que tem tudo a ver com processos logísticos. O aumento significativo da população no mundo todo. Se a gente está dizendo que está aumentando a quantidade de pessoas no mundo, significa que cada vez mais pessoas estão demandando produtos e serviços. E cada vez mais essas pessoas estão demandando produtos e serviços pelos diversos canais que são disponíveis aí. Como fazer para que as empresas se preparem para esse curto período de tempo em que a população está dobrando, triplicando o seu tamanho? As demandas estão aumentando cada vez mais e cada vez mais as empresas precisam se tornar competitivas nesse sentido. Na mesma proporção que a população aumenta, aumenta o número de empresas ofertando produtos e serviços para essa população no mercado. Quem é que vai sobreviver? Aquela que melhor conseguir adequar os seus custos e conseguir se adaptar a essa nova realidade, que tem um consumidor cada vez mais exigente, que mudou muito o seu perfil de compra e as empresas precisam acompanhar esse novo perfil de compra para que elas continuem sendo competitivas e tenham uma sobrevida muito maior nesse mercado cada vez mais competitivo. Revolução multicanal. O que significa essa revolução multicanal? Como que você fazia compra, se a gente estiver imaginando, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás? Toda vez que a gente pensava em comprar alguma coisa, a gente tinha que pensar no deslocamento de um local para o outro para que nós pudéssemos ir a um ponto de venda adquirir um produto ou um serviço, correto? Isso tem mudado significativamente nos últimos anos e essa mudança se deu pelo advento do e-commerce. Com o advento da internet, a gente tem a possibilidade agora de, na tranquilidade do nosso lar, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer parte do mundo, eu posso comprar produtos e às vezes posso comprar até serviços através da internet. Isso possibilitou abrir múltiplas possibilidades de novos negócios, inclusive, se aproveitando principalmente da questão logística. Vou dar um exemplo muito interessante para vocês, que é uma teoria chamada teoria da cauda longa. O que significa essa teoria da cauda longa? Imagine o seguinte, pessoal. Eu sou de uma cidade chamada Itatiba, interior do estado de São Paulo. Nessa cidade tem em torno de 120 mil habitantes e tudo mais. Imagine que eu sou apaixonado por música e gosto, por exemplo, daqueles bolachões, os discos de vinil. Imagine que eu quero montar uma loja física para vender disco de vinil lá em Itatiba. O que possivelmente vai acontecer com a minha loja, sendo que a cidade só tem 120 mil habitantes? Muito provavelmente, em pouquíssimos meses, eu vou desaparecer, eu vou morrer, porque provavelmente nessa cidade não tem uma quantidade suficiente de pessoas que são apaixonadas por disco de vinil a ponto de fazer com que o meu negócio continue aberto, a ponto de deixar o meu negócio funcionando. Nesse sentido, com o advento da internet, as barreiras territoriais foram totalmente extintas. Eu posso estar localizado em Quiprocó do Norte, não tem problema nenhum. Eu posso morar numa cidade que tenha 2 mil habitantes. Não necessariamente esses 2 mil habitantes precisam ser os meus clientes. Eu posso vender para o mundo inteiro. Com processos logísticos, eu posso fazer a entrega do meu produto em qualquer parte do mundo. Portanto, ampliou-se a possibilidade, por exemplo, de se trabalhar com nichos de mercado, como esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, que é o disco de vinil, por exemplo. Necessidade de adaptabilidade. O que é adaptar a esses novos processos? Com tudo que eu já falei até agora para vocês, já deixou um claro indicativo de que as empresas ou se adaptam a esta nova realidade, ou seja, de um consumidor muito mais exigente por produtos e serviços que tenham qualidade e que o nível de serviço seja cada vez mais aprimorado para atender essa demanda, ou essas empresas literalmente vão morrer. A gente utilizou um exemplo aqui, que é do Darwin, dizendo que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E essa é uma realidade que, claro, não serve só para a logística, serve para qualquer segmento, mas a empresa que não aprender a se adaptar a esta nova realidade dentro do contexto que ela está inserida, quer dizer, um contexto global e um contexto local, ela certamente perderá competitividade e deve desaparecer num curto período de tempo, deve morrer de fato.
Novos desafios para a logística e negócios. Então, quais são os desafios que a gente vai encontrando nos processos logísticos? Esses desafios já são para agora e são uma tendência futura. Primeiro, novas regras competitivas, cada vez mais juntando legislação, juntando globalização, quer dizer, a gente não compete mais hoje única e tão somente com quem é o nosso vizinho, a gente não compete mais com a lojinha que está do lado da minha aqui, na minha localidade de vendas de produtos e serviços. Eu hoje estou competindo com várias partes do mundo. Hoje chegam produtos da China, do Japão, dos Estados Unidos, do México, e todos esses produtos estão competindo com o produto que eu estou produzindo aqui no Brasil também. Como melhorar a minha competitividade frente a esta realidade que é global e irreversível? E a gente tem que pensar também na pressão por baixa nos preços. Cada vez mais as indústrias estão equiparando os seus produtos em termos de qualidade e os preços cada vez mais tendem a diminuir, porque os produtos estão tornando-se commodity. Nesse sentido, como fazer para ser competitivo? Com preços baixos, né? Porque as empresas estão cada vez mais baixando seus preços para serem competitivos e porque as pessoas estão exigindo isso. Como ela consegue ser competitiva? Como aumentar a lucratividade? Um dos caminhos mais seguros para isso, sem dúvida nenhuma, são os processos logísticos. É por aí que a gente consegue. E clientes cada vez mais exigentes. Com o advento da internet também, que é um outro subsídio bastante importante para a gente entender o porquê que eles estão cada vez mais exigentes, aumentou o número de canais de vendas, aumentou o número de pessoas vendendo os mesmos produtos e serviços e aumentou o conhecimento do mercado a respeito desses produtos ou serviços. Vejam vocês, se você vai fazer, por exemplo, uma viagem e você chega numa agência de viagem para comprar uma viagem hoje, muitas vezes você sabe mais sobre a viagem que você quer fazer do que o próprio atendente que está lá mostrando o pacote de viagens para você. Por quê? Porque com a internet, com o Google e outros buscadores, a gente consegue ter todas as informações, inclusive passear virtualmente pelos locais dos quais eu devo visitar naquela cidade, naquele país que eu vou fazer a viagem. Portanto, cada vez mais eles são mais exigentes porque vão exigir que a gente tenha esse conhecimento também e que ofereça para eles produtos que sejam de alta qualidade dentro de um valor que cabe no bolso desses clientes. Portanto, cada vez mais exigentes demandam das empresas uma maior especialidade também. Por fim, eu deixei algumas dicas interessantes para vocês, gostaria que vocês assistissem esse vídeo da Natura. É um vídeo que mostra um pouquinho de todo o processo logístico que a Natura adota e vocês poderão ter uma ideia mais global do que é o que a gente chama desse supply chain, o que é esse envolvimento desde o fornecimento da matéria-prima até chegar à mão do consumidor e o quanto é importante a tecnologia embarcada em uma empresa que trabalha com produtos totalmente fracionados para serem entregues na casa das suas revendedoras e tudo mais, para que vocês possam conhecer um pouquinho a tecnologia embarcada e todos os processos logísticos que estão por trás de uma empresa que é referência nesse sentido. E também deixei uma leitura que vocês podem fazer, que é o site da Tecnologística, se vocês quiserem acompanhar notícias interessantes a respeito desse universo, sempre atualizada, eu acho muito bacana que vocês possam acessá-los. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre os conceitos da logística. Espero que tenham gostado e frequente as nossas redes sociais. Até a próxima!